E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso gratuito de meliponicultura. O meu nome é Carlos Almeida, você está no Meliponário Irapitã. Se você não me conhece, eu crio as abelhas nativas sem ferrão há 7 anos, possuo pouco mais de 450 colmeias e mais de 240 alunos espalhados por todo o Brasil. Até domingo eu vou te mostrar como você pode faturar R$ 40.450 na sua primeira safra com as abelhas nativas, ainda que você não seja um profissional da meliponicultura, não tenha um terreno ou esteja começando exatamente do zero e não possua nenhuma colmeia, demandando somente 2 horas por semana para a realização dos manejos. Nesse início, seu foco será em adquirir o conhecimento do diagnóstico Irapitã. O conteúdo que eu vou trazer é sim para quem já tem algumas colmeias e já sabe o básico, mas também para aquelas pessoas que estão começando agora, para os iniciantes. Essa é uma grande oportunidade para aperfeiçoar o conhecimento daqueles que já possuem algumas colmeias, mas têm dificuldades para realizar os manejos, e principalmente uma excelente oportunidade para quem não sabe absolutamente nada e quer dominar do zero a criação das abelhas sem ferrão, para que comece realmente com o pé direito na meliponicultura. E provavelmente você deve estar se perguntando, quem é esse cara para me falar que eu posso faturar R$ 40.450 na minha primeira safra com as abelhas sem ferrão? Ou então, que dominar a criação das abelhas seria excelente, mas eu tenho muitas dúvidas e nem sei por onde começar. Outros podem pensar, mas eu não moro no mato, como é que eu vou criar as abelhas? Eu não sei qual é o melhor ambiente para elas, como conseguir as minhas primeiras colmeias, o que é que eu vou fazer com elas depois disso? E eu entendo você. Pensaria exatamente como você está pensando, acredito que tenha muitas dúvidas e que talvez acredite que não vai conseguir fazer nada disso. Mas deixa eu te dizer, essas dúvidas eram as mesmas dúvidas dos meus alunos, que como todos têm bastante dificuldade no início. Mas eu pude ver o resultado do aprendizado de cada um deles. Alguns não sabiam identificar as espécies, abriam as caixas e não sabiam o que olhar, outros iam realizar os manejos e acabavam matando as colmeias por não saber realizar o manejo necessário, da forma adequada para aquela espécie específica. Por isso eu peço que você fique aqui comigo, eu quero te mostrar que sim, é possível dominar um manejo com as ASFs, as abelhas nativas sem ferrão. Eu já perdi a conta de quantos alunos tinham insegurança em realizar o manejo com as suas abelhas e hoje realizam qualquer manejo necessário com total segurança, garantindo a qualidade de vida e a produtividade das suas colmeias, manejando com total segurança e tranquilidade. Eu tenho certeza que até o final da nossa jornada, se você for uma pessoa aplicada, vai conseguir esse feito também. E ninguém melhor para falar sobre essa mudança do que o Rodrigo Mantor, um dos meus alunos mais aplicados. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, falo aqui do Meliponário Mantuan. Atualmente eu trabalho com jardinagem e paisagismo. Conheci o Carlos através do YouTube, né? Mesmo antes da meliponicultura entrar na minha vida, sempre gostei bastante de áreas de mata, de fazer trilha, de pescar. Então eu tinha bastante contato com a natureza, assim. Depois isso só potencializou, né? A meliponicultura potencializou muito mais isso. Mas andava bastante em ambientes desse tipo e mesmo assim não encontrava abelhas, né? Porque não é nosso foco, né? Mas elas estão muito introduzidas no nosso meio, né? E acaba que a gente, por falta de conhecimento, a gente não sabe que existe, não conhece, não diferencia. Mesmo dentro do curso, né? De agronomia que eu fiz, a gente não viu nada a respeito de abelhas, no máximo uma polinização ali com as abelhas apis, né? E isso foi o máximo que a gente viu. As abelhas assim entraram na minha vida já tem bastante tempo, já tem uns 15 anos que eu tive um primeiro contato assim com jataí, com lambiolhos, com iraí, mas eu só fui me entender como meliponicultor agora recente, há alguns anos. E assim, dessa vez eu comecei na meliponicultura, claro, assistindo vídeos, pesquisando e tudo mais, adquirindo minhas primeiras jataís e posteriormente apareceu um resgate para mim fazer de mandaguaris, de umas árvores que foram cortadas. E assim, foi um começo bem difícil para mim por falta de conhecimento. Esses resgates, alguns eram 7 troncos com mandaguari. Alguns eu fiz a transferência logo de cara, algo que hoje em dia com conhecimento eu não teria feito. Alguns eu acabei perdendo, outros eu consegui salvar, mas foi com a perda desses enxames de mandaguari que eu vi que eu precisava de conhecimento. E precisava de um conhecimento
avançado, assim, porque eu assistia os vídeos e tudo mais, a gente entende uma certa informação ali, e foi então que eu decidi adquirir o curso do Carlos e buscando mais conhecimento e queria realmente um conhecimento avançado, porque eu estava decidido que eu não ia perder mais abelhas dessa forma, assim, porque assim, eu perdi as abelhas e eu não sabia exatamente o que, que eu tinha feito certo, o que, que eu tinha feito errado. E hoje em dia eu tenho total conhecimento do que eu acertei, do que eu errei. Como eu disse, eu conheci o Carlos através dos vídeos do YouTube dele, né? E esses vídeos já traziam muita informação, né? Já era muito legal. E outros canais também que a gente vai assistindo vídeos, pesquisando sobre cada assunto que a gente se interessa, né? E tudo mais. Mas assim, o meliponicultura na prática, eu resumo para mim como uma receita de bolo. Ele veio para mim como uma receita de bolo, porque aquilo que eu tinha de informações picadas era uma informaçãozinha aqui de um canal, uma informaçãozinha ali, muita informação do canal do Carlos, né, que eu já assistia todos os vídeos dele, já trazia muita coisa. Só que o difícil, quando a gente não tem tanta experiência e tudo mais, é juntar todas essas informações e fazer e ter um manejo legal ali, né? Um manejo adequado. Muitas coisas são um pouco variáveis, então você pega o que é variável para um, você junta com o que é variável para outro e que dá certo para outro, né? E acaba que muitas vezes essa junção não sai tão boa, né? Então, assim, o meliponicultura na prática, para mim, foi muito bom, porque é uma facilidade tremenda, né? Eu preciso de determinado assunto, eu entro, olho o assunto. Eu preciso de uma determinada receita, eu entro, olho a receita, ou tal manejo com determinada espécie. Tô com uma dúvida de alguma espécie. Eu entro lá, dou uma revisada na espécie que eu tô com alguma dúvida. Algumas espécies que eu ainda pretendo adquirir que já tem lá. Claro, sempre vou já assistir todas, mas com certeza vou revisar de novo. Questão de quando eu for fazer divisão ou transferências e qualquer coisa do tipo assim. Então, assim, meliponicultura na prática me ajudou muito na minha evolução dentro da meliponicultura, né? Porque assim, eu sou muito feliz hoje em dia com o meu meliponário, porque assim, eu fico bem feliz já com o resultado que eu consegui dentro da meliponicultura, né? Com o meu meliponário, porque eu hoje em dia, assim, financeiramente, eu diria que estou quase meio que empatado, né? Entre gastos e lucro. Eu já tenho uma receita, né, dentro do meliponário e graças ao meliponicultura na prática, né, eu consegui organizar isso de forma mais fácil e assim consegui chegar numa quantidade de colônias bem bacana já, colônias com qualidade, se desenvolvendo bem, sabendo resolver os problemas das que não vão bem também. Então isso é muito bom. O valor de investimento no curso acaba sendo irrisório e se torna muito gratificante você ver o resultado de um manejo bem feito, que às vezes uma colônia que você ia perder, por exemplo, uma bugia, se você salva, você já teve o retorno deste investimento, né? Ou até uma receita, por exemplo, uma receita de extrato de própolis que você consegue totalmente detalhada, uma coleta de mel que a partir de todas as técnicas e formas de coleta que são passadas dentro do curso, né, formas de higiene, você já consegue uma coleta bem sucedida. Então acaba que o retorno do investimento no curso é muito rápido, seja para quem é iniciante e começa ali com suas capturas, que vai conseguir a técnica correta, ou para quem já é avançado, vai fazer diversas receitas de produtos, né, subprodutos, ou talvez um manejo que ia fazer de determinado jeito, mas com o curso consegue ser mais assertivo e salvar uma colônia. História legal, né? No entanto, você deve estar se perguntando, beleza, eu entendi que é possível dominar as abelhas nativas sem ferrão do extremo zero, mas como é que vai funcionar o nosso evento? E eu gosto sempre de explicar no início como vão funcionar as regras do jogo, como vai funcionar cada detalhe do nosso curso. Hoje estamos na nossa primeira aula, na quarta teremos a aula 2 e na sexta teremos a aula 3. E além das aulas, nós temos materiais complementares bastante importantes.
O primeiro deles, que a gente vai utilizar na aula de hoje, complementar a aula de hoje, é um mapa das espécies de abelhas sem ferrão, estado por estado do Brasil, segundo a lista oficial do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E para você ganhar esse mapa, precisa realizar uma atividade bem simples. Compartilhar o link do nosso curso com mais 5 amigos para que mais pessoas conheçam o mundo das abelhas sem ferrão. Para compartilhar o link, basta clicar no link da descrição ou no botão que está aparecendo abaixo aqui nesse vídeo. E todas as aulas do nosso evento estarão disponíveis na Zoomflix, a Netflix da Meliponicultura. O link da Zoomflix também está na descrição para você ter acesso a todas as aulas num ambiente especial. Agora que eu expliquei para você as regras do jogo, quero dizer que a participação de cada um de vocês é muito importante para que esse curso seja realizado com excelência. Por isso eu pensei numa hashtag para o nosso evento, e a hashtag será #Irapitã. Até o final dessa aula vou falar o significado desse nome, é o nome de uma abelha, e por que eu utilizei ele aqui no Meliponário. Então, para qualquer publicação que você faça relacionada ao nosso evento, uma foto que você vai enviar lá para mim, identificar a espécie de abelha, algo que você aprendeu, alguma publicação que você faça, utilize a hashtag Irapitã para eu saber que é relacionado ao nosso curso. E para todo mundo que está vendo essa aula ao vivo, já vai mandando a hashtag Irapitã no chat, tirando print para a gente ver o número de pessoas ao vivo. Ao final desse evento, acaba diminuindo o número de interessados, mas só quem ficar até o final, realmente comprometidos com as abelhas nativas, é que farão parte do nosso time, colocando o conhecimento em prática e tendo sucesso no seu manejo. Então utilize a hashtag, tire um print e compartilhe. Enfim, vamos começar a falar sobre as abelhas sem ferrão? Muitas pessoas me perguntam de onde vem esse conhecimento que eu compartilho nos meus cursos e que você vai aprender hoje. E para isso eu quero te contar como começou a minha história com as abelhas sem ferrão, que com certeza terá alguns pontos parecidos com a sua. Então, desde que eu me entendo por gente, lá o pequenino Carlos na infância e depois na adolescência também, eu sempre tive muito interesse por biologia. Não sabia o significado dessa palavra, mas sempre gostei muito de animais e plantas. Muito porque meus pais e meus tios sempre tiveram um sítio, uma pequena propriedade rural aqui e ali que a gente estava visitando, então eu estava em contato íntimo com a natureza, e também porque minha mãe é professora de biologia, então eu sempre tinha muito material relacionado ao assunto na minha casa. Eu cheguei até no colegial, nos últimos 3 anos, a ter aula com a minha mãe. É algo meio curioso, não sei se você já teve essa experiência de ter aula com a própria mãe. É uma matéria que alguns consideram difícil, mas como eu gostava, tinha ali uma certa facilidade, mesmo a minha mãe não facilitando a barra. E a partir desse meu interesse com as plantas e com os animais, é que eu tenho a minha primeira memória, do meu primeiro contato com as abelhas sem ferrão. Uma memória que ela foi no início e ela se manteve, que foi o quê? O contato lá na casa que eu morei até eu ir para a faculdade, até os 17 anos. Nessa casa que eu morei, tinha um muro, né, de blocos de cimento, blocos de concreto, e nesse bloco tinha uma jataí. Algo que é bem comum nas casas pelo Brasil, talvez seja a sua situação, talvez seja assim que você descobriu uma abelhinha que hoje você está querendo mais conhecimento sobre ela. Então, desde que eu me lembro por gente, sempre teve aquela abelha lá no muro, e eu, guri curioso, né, sempre ficava me perguntando o que era aquilo. Algumas pessoas falavam que tinha mel, que era uma abelhinha, outros falavam que era perigoso, outros falavam que não era perigoso, outros falavam que era mosquito, outros falavam que era vespa, mas eu nunca, pelo menos nesse momento, eu nunca tive a resposta. E vez ou outra, de curiosidade, eu ia lá, tipo essa jataí aqui, né, eu ia lá e apertava a cerinha delas. Não atrapalha, porque elas já fecham de noite, então é normal abrir e fechar, mas sempre aquele contato ali com elas, tentando entender, né? Não conseguia buscar conhecimento, mas tinha ali um interesse por aqueles serzinhos amarelinhos que ficavam voando ao redor do tubo de cera. Eu só fui de fato entender o que era aquilo 23 anos depois, 7 anos atrás, quando eu comecei a realmente criar as abelhas. Mas o meu contato com elas não parou lá, né? Quando final da infância, começo da adolescência, ali 10, 11 anos talvez, no sítio com meu pai, né? Eu ia para passear e para trabalhar também, é importante, né? O trabalho dignifica o homem, na ajuda ali que uma criança pode dar para um adulto, né? A gente estava no curral, né? E tinha um pilar, um mourão, um palanque, como alguns chamam, tipo esse daqui mesmo, e ele precisava ser trocado porque ele já estava podre ali na base, já estava
solto, né? Basicamente solto. E a gente começou a cavar e o que é que a gente encontrou ali? Encontramos um enxame de jataí como esse da imagem. Algo que hoje eu sei que é comum delas entrarem ali num oco apodrecido, mas a gente se deparou com aquilo e ficamos pensando o que fazer com essa jataí. O palanque precisava ser trocado, a gente continuou a abrir ali o buraco e tinha as estruturas ali da colmeia, que hoje eu sei quais são cada parte, mas naquela época a gente acabou fazendo uma lambança, tiramos ali o que achávamos que era importante e para buscar um lugar para elas, colocamos num barranco de terra, num buraco de tatu ali com 15, 20 centímetros de diâmetro aberto. E fizemos isso porque meu pai, talvez você já tenha visto, hoje eu já encontrei também, já até realizei resgates, jataís se alojam no barranco. Então a gente foi lá e colocou no barranco. Voltamos mais ou menos uns 15 dias depois e não tinha sobrado mais nada, nenhum resquício daqueles serzinhos amarelos voantes que colocamos ali no barranco. Nesse momento, né, bate uma tristeza, a gente achou que, achei ali que as abelhas tinham ido embora, já que nada daquele material bagunçado que a gente colocou estava lá, mas hoje eu sei que elas não vão embora, elas morreram. É mais drástico do que parece, mas é a verdade. A rainha, depois que ela desenvolve o seu abdômen, né, hoje eu já sei, depois, há tempos eu já sei, mas a rainha, depois que ela desenvolve seu abdômen, ela perde a capacidade de voo. Então, a colônia, todas as abelhas ficam com ela até o final. Então, elas morreram porque estavam totalmente expostas ao clima, aos predadores. Quiçá a gente tenha colocado tudo que precisava lá dentro, mas digamos que a gente colocou, ainda assim ela estava totalmente exposta. Diferente da dinâmica natural, né, que hoje eu conheço, a dinâmica natural de uma jataí entrar no barranco, ela entra em formigueiros abandonados. Então, vai ter uma câmara lá dentro do barranco, onde essa abelha, e tem o túnel da formiga, a abelha entra lá depois que o formigueiro morre, então ela entra lá e faz o seu ninho a 30, 50, 1 metro de profundidade dentro do barranco. Muito diferente do que um buraco de 20, 15 centímetros aberto, mas a gente não tinha o conhecimento na época. Fiquei frustrado com a situação, mas ainda assim as abelhas não me abandonaram. Alguns anos depois, acho que eu tinha uns 15 anos, mais uma vez um mourão precisava ser trocado, e o que a gente encontra lá? Outra jataí. Dessa vez eu estava fazendo um buraco, já tinha tamanho suficiente para uma ferramenta, abri ali com bastante cuidado, encontrei algumas estruturas e nesse momento tive a ideia, olha só que ideia genial, de colocar numa caixinha. Eu não lembro se eu fiz a caixinha, eu acho que tinha uma caixinha pronta aqui, e a gente colocou, né? Pegamos lá o material, comi um pouco do mel, mas coloquei ali um material com, dessa vez, um pouco menos de terra, nessa caixinha, e deixamos ela pendurada no beiral do curral. Mas, mais uma vez, alguns dias depois, o enxame, entre aspas, foi embora. A gente já sabe que ele não vai embora, ele morreu. Dessa vez por quê? Porque a caixa estava lotada de frestas, por mais que ela tinha um tamanho aceitável ali para jataí, ela tinha uns 2 litros, para jataí a gente preza aí por 3,5 litros, por mais que o tamanho estava relativamente adequado, ela estava cheia de frestas, estava pendurada, a distância foi errada e talvez eu nem tenha colocado as partes importantes dentro dessa caixa. Então, mais uma vez, as abelhas me encontraram e eu não consegui salvá-las. Acabei perdendo aí um segundo resgate. Por falta de cuidados e de conhecimento, na verdade, mas na época, vai dar quantos tempos atrás? Vai dar uns 15 anos atrás, a gente nem sabia onde pesquisar, como não se tinha o conhecimento que tem hoje e que ainda assim para algumas pessoas é difícil de ter acesso. Então, pela falta de conhecimento, a gente perdeu mais um enxame nesse resgate, que sim, é algo delicado, não é fácil de ser feito. A gente vai falar sobre resgate na nossa segunda aula. Minha vida seguiu, a jataí do muro continuou lá até eu ir para a faculdade, depois meus pais venderam a casa e provavelmente ela está lá até hoje. E ainda com essas perdas, ainda com essa frustração, eu continuei gostando de biologia, continuei gostando dos animais e com isso resolvi prestar vestibular para medicina veterinária. Passei então no curso de medicina veterinária e fui morar fora, fui morar em outra cidade, em Londrina, no Paraná. E se a gente for parar para pensar, a medicina veterinária é um curso que teria a ver com as abelhas nativas e até mesmo com as abelhas de ferrão. Mas mesmo sendo um dos melhores cursos de veterinária do país, da Universidade Estadual de Londrina,
Durante os 5 anos de graduação, eu tive apenas uma aula sobre a apicultura. A apicultura é a criação da apis, abelha de ferrão, uma abelha exótica, a gente vai falar um pouquinho sobre ela no vídeo de hoje, mas eu tive uma aula muito simplesinha, falando ali alguns aspectos zootécnicos da apis, mas nada sobre as abelhas sem ferrão. Mas ainda assim, durante o curso de graduação, as abelhas sem ferrão não me abandonaram e se faziam presente quase que no dia a dia da universidade. Isso porque eu passava por uma colmeia imensa quase todo dia e minha curiosidade era instigada a respeito do que era aquilo. Para quem conhece a UEL, é um campus bem grande e no trajeto que eu tinha da sala de aula para a biblioteca ou para o ponto de ônibus ou para o RU, que fica tudo meio junto, eu passava ali pelo centro de geologia ou geografia, se eu não me engano, e numa parede ali de uns 5, 6 metros de altura, bem no alto, tinha uma estrutura imensa de 1,20 m, 1,5 m talvez, escura, que chamava a atenção, com um fluxo intenso de serzinhos voantes saindo e entrando. E mais uma vez eu me perguntava o que era aquilo. Será que era abelha? Será que era formiga? Talvez um cupinzeiro, né? Porque parece realmente um cupinzeiro. A produção vai colocar a imagem aqui agora. Mas era uma colmeia de guaxupés, uma espécie de abelha nativa sem ferrão, que está presente até hoje. Eu voltei lá há 2 anos atrás, eu imagino que esteja lá até hoje, e agora tem até uma placa lá indicando que é uma guaxupé, que chega aí aos seus 50 a 60 mil indivíduos, que é uma abelha nativa sem ferrão importante. Quem sabe se na minha época tivesse lá essa placa, quem sabe eu teria estudado as abelhas na universidade, teria feito um trabalho com elas. Na universidade tem um meliponário na área de biologia, então tem um meliponário meio abandonado lá, mas tem. Então quem sabe eu poderia ter estudado na área acadêmica as abelhas. Mas não estudei, terminei a faculdade, né? Me especializei na área de reprodução de grandes animais e voltei aqui para a pequena Itaporanga, em São Paulo. Muitas pessoas perguntam onde eu crio, né? Isso é interessante para a gente ter uma noção aí do ambiente. Então, eu estou aqui na pequena Itaporanga, uma cidadezinha de 14 mil habitantes, em São Paulo, na divisa com o Paraná. Voltei para cá para atender a grandes animais e também para ajudar meu pai aqui no sítio para, de alguma forma, tentar aumentar a rentabilidade da propriedade. Chegando aqui no sítio, o que é que eu encontro? Mais uma vez, uma jataí. E não é como se eu tivesse ficado 5 anos lá sem vir para cá, eu vinha bastante. Teve greve, eu voltava aqui para trabalhar no sítio, mas chegando aqui depois de nem tinha colado o grau ainda, né? Terminei as aulas, voltei para cá. E o que é que eu encontro aqui? Encontro uma jataí num tronco de pau-jacaré, uma árvore que elas enxameiam bastante aqui na região, já encontrei diversas delas. Um pedaço de pau-jacaré, então, de 1,10 m, 1,20 m ali, deitado no chão. Segundo meu pai, estava ali há uns 2 anos já. Era um pedaço da árvore que ia cair na nossa horta. Então ele fez a poda, sem saber se a colmeia estava lá, ou talvez a colmeia tenha entrado depois. Mas a árvore tá viva até hoje, né? O outro lado dela tá vivo até hoje. E encontrei esse tronco lá, né? Tinha terminado as aulas, era final de dezembro. E dessa vez, eu resolvi pesquisar, eu resolvi estudar o que era aquilo, né? Já tinham falado que era abelha jataí, mas eu fui ver o que eu poderia fazer com aquilo, né? Resgatar, ajudar ela, poderia criar ou não. Então eu fui para a internet, comecei a ver diversos vídeos no YouTube, ler artigos, reportagens, entendi um pouco como funcionava aquilo, entendi que eu poderia fazer um atrativo e conseguir os enxames filhos, que vai ser o que a gente vai ver na aula também de amanhã, como conseguir os enxames. Pesquisei, entendi e fui manejar aquela colmeia. Então retirei a própolis ali, que ela fecha, né? Tem um oco na madeira, ele foi cortado, ela tem que isolar. Retirei aquela própolis, já naquele momento tive a ideia de deixar no sol, né? Você tem que colocar no álcool para dissolver a própolis e fiz o atrativo. Então entre o Natal e janeiro e o Ano Novo de 2016 para 2017, eu fiz alguns ninhos iscas, instalei na mata e 15 dias depois, quando eu estava fazendo serviço de roçagem no pasto aqui com meu pai, passei por algumas das garrafas que eu tinha instalado e o que eu encontro? 2 jataís. Então lá pelo dia 12, 15 de janeiro de 2017, eu me deparo com essas enxameações e me considero já um meliponicultor com essas 2 abelhinhas na garrafa PET, como essa mirinzinha aqui. E é uma emoção única, pessoal, realmente é única, né?
eu tinha estudado bastante. De fato, o meu conhecimento de biologia da faculdade me ajudou a entender um pouco mais rápido aí esse processo, toda a questão das abelhas. Tinha material, mas não tinha tanto quanto hoje, né? Imaginem 7 anos atrás, se já é meio desconhecido hoje, imagina 7 anos atrás. Então, estudei, coloquei em prática numa garrafa PET, um cheirinho diferente lá dentro, e as abelhas escolheram. Então a gente usa o termo ninho-isca porque convencionou-se. Ninho-isca provisório, ninho provisório. Não é uma isca de peixe, que você engana o peixe e bota um anzol na comida. Não. Você prepara um ambiente, prepara um local aconchegante e a abelha entra. Então, é uma integração com a natureza muito única, porque você está fornecendo uma morada provisória, depois você vai passar para a caixa, mas você está fornecendo ali um lugar, e a abelha entra porque ela escolheu, porque deu certo. Então, realmente é único. Se você não passou ainda, você vai passar por isso, conseguindo aí as suas enxameações. É uma emoção que se renova a cada enxameação que a gente vê, mas as primeiras ali realmente são bem especiais. Então isso foi em janeiro, já com essas primeiras enxameações, eu resolvi também contribuir de alguma forma e documentar minha jornada no YouTube, produzindo conteúdo de uma forma simples, que eu achava que era interessante, mas diferente de outros conteúdos. Eu entrei já querendo trazer algo que eu não encontrava. E não é que eu tenha inventado a roda, que eu tenha feito algo mirabolante. O que eu fiz, e você pode ver, se você inverteu aqui no YouTube, se entrar no meu canal, são mais de 600 vídeos hoje, se você inverter a ordem da data, você vai ver o primeiro vídeo disponível. Tinha uns dois ali antes, mas como iniciante a gente fala algumas coisas erradas, passa alguma informação errada, então eu tirei. E o primeiro vídeo prático ali de manejo, se não me engano ele é de março de 2017, então já vai fazer 7 anos o primeiro vídeo sobre abelha sem ferrão aqui do canal. Nesse vídeo, o que eu faço? Eu mostro a história da colmeia. Eu mostro o durante, o antes, o durante e o depois. Então a retirada do ninho-isca da mata, a transferência desse ninho-isca para a caixa, a revisão com 3, com 10, com 30 dias para mostrar o resultado, algo que eu não via. Então, antes existe até hoje até mais, né? Pelo sensacionalismo barato, a pessoa inventa alguma coisa, mas não mostra o resultado. Então eu sou meio São Tomé, eu tenho que ver para crer, e é isso que eu trago e trouxe lá no início, algo que eu sentia falta, essa história da colmeia, documentando a minha jornada aqui no YouTube para todo mundo ver esse crescimento, né, contribuindo da forma que eu achava interessante. De janeiro a junho daquele ano eu consegui 13 enxameações de jataí, acabei perdendo uma porque a colmeia estava bem fraquinha, então eu entrei no inverno com 12 colmeias. Nesse momento eu já estava estudando mais ainda, pesquisando em grupos, entrando em contato com outras pessoas, filtrando os conhecimentos da internet, e encontrei fornecedores de colmeias. Então me preparei para adquirir novas espécies. Lá em agosto comecei com a mandaçaia, com tubuna, e o meliponário foi crescendo. Então 8 meses depois do início da minha jornada, eu estava com a minha primeira mandaçaia, outras espécies, mirim preguiça, já tinha conseguido ir aí também. Estava me preparando para ampliar a criação e transformar algo que tinha começado em hobby, já como uma renda extra. E nesse momento algumas pessoas ficam sabendo que a gente está criando as abelhas, talvez você já passou, vai passar por isso também, e nos acham malucos, né? Como que você vai criar abelhas? Para que isso? Você vai largar a área de bovinos para cuidar de abelhas? Ainda era lá no início, mas algumas pessoas já pensavam dessa forma, algo que realmente é bem diferente, desconhecido, inusitado, então acaba atraindo esse tipo de comentário. Acaba que eu nunca liguei para que as outras pessoas falam, não é que eu sou um ser especial, talvez por temperamento, por personalidade, não ligava para que as outras pessoas falavam, e continuei ali com o meu plano de transformar a meliponicultura num negócio. Mas isso porque, de fato, eu tinha estudado, tinha entendido o mercado, a demanda por mais colônias, o crescimento da atividade, a questão do mel, da própolis, da cera, de plantas para as abelhas. Eu já tinha entendido com todo esse estudo que fui fazendo no decorrer desses meses. Então, sempre aplicando muito na prática, aprendendo na prática com minhas abelhas, porque existem muitas informações conflitantes da internet. Então, pegava aquilo que eu achava interessante, colocava na prática e também mostrando no canal. Foi mostrando no canal que eu comecei a comercializar os produtos de forma prática também, né? Mostrando as enxameações, pipocou ali um comentário perguntando se eu não vendia o atrativo, né, para fazer os ninhos iscas. Eu falei que sim, já que eu tinha bastante sobrando, e fiz esse primeiro envio, e daí fui atrativo, planta para as abelhas,
mel, colmeias, extrato de própolis, geoprópolis, vários produtos que são possíveis. Eu comecei lá, né, por outubro, novembro de 2017 a comercializar os produtos das abelhas e já nesse primeiro ano com a atividade, já rentabilizando o meu meliponário. No começo, para investir nele próprio, para o crescimento dele próprio, e no futuro, transformando aí na minha principal fonte de renda. Com isso, as colmeias foram se multiplicando, a minha curiosidade já estava saciada ali na prática com as abelhas, entendendo todo o funcionamento, né, os potenciais, as dificuldades, os desafios, mas realmente os potenciais que elas possuem. E nesse momento eu já não conseguia mais imaginar a minha vida sem estar ali integrada no manejo com as abelhas. No entanto, a jornada não parou por aí. Eu queria fazer mais pela meliponicultura. E com esse meu compromisso de mostrar na prática o dia a dia com as abelhas, o canal no YouTube ele foi prosperando e atingindo cada vez mais pessoas. O crescimento ele sempre foi aos poucos, tanto no número de seguidores, de clientes e de colmeias, mas sempre bastante constante, pensando no longo prazo, na variabilidade genética das abelhas para formar um plantel, na responsabilidade com os produtos delas e com os clientes. E a meliponicultura cresceu ao ponto de que mais ou menos 4, 5 anos atrás eu parei de atender grandes animais e foquei não nos pequenos, que seriam cães e gatos, mas nos mais pequenos ainda, nos silvestres pequeninos, que são as abelhas sem ferrão. Então eu já não atendo mais como médico veterinário, ainda tenho lá o CRMV para outras questões aí de regulação, mas já não atendo mais, atendo apenas as abelhas. Nisso também o número de vídeos foi aumentando, onde era 1 por semana, 2 por mês. De 2019, lá por novembro até agora, eu publico no mínimo 2 vídeos por semana no YouTube, fora vídeos curtos, conteúdos em outras redes sociais. E com esse crescimento de seguidores, além de me procurarem para adquirir os produtos que estão disponíveis na minha loja, colmeias, me procuraram também para adquirir mais conhecimento, um curso sobre as abelhas nativas. No primeiro momento eu achei que não fazia sentido, que não era para mim, mas depois eu vi que realmente era algo necessário, algo organizado. E em julho de 2020 eu comecei a gravar as aulas práticas nesse esquema de mostrar a história das abelhas. E em fevereiro de 2021, vários meses depois, para realmente trazer um conteúdo denso, que realmente seja um divisor de águas para os meus alunos, daí eu lancei o Meliponicultura na Prática em fevereiro de 2021. O curso hoje conta com mais de 240 alunos, 130 aulas entre teóricas e práticas com 11 espécies de abelhas nativas diferentes. Nesse período de 7 anos o meliponário também cresceu e hoje fica na média aí de 400, 450 colmeias. E como assim, cara? Você não sabe o número de colmeias? Não, pessoal, aqui vira e mexe, estou fazendo divisões, então na divisão vai aumentar. Outras vezes tem chameação acontecendo e chegando, outras vezes tem colmeia sendo vendida, então fica nessa faixa aí de 400, 450 colmeias, dependendo aí da temporada e do crescimento do meliponário, mas a tendência é que até o final desse ano eu cresça mais aí, chegando a 500, 550 colmeias, para expandir também a minha produção de mel. Produção essa que também sempre vem aumentando, de mel, de cera, de própolis e vários outros produtos que as abelhas podem nos fornecer. Ainda nesse período eu resolvi vir morar com as abelhas. Então eu construí a minha casa aqui no sítio, eu estou do lado dela aqui a 30 metros, com a rentabilidade, né, com a lucratividade da atividade. Então, graças às abelhas, eu pude construir minha casa, construir esse espaço aqui para elas. Estou ampliando cada vez mais, construindo um local para cursos presenciais, ampliando o pasto aqui para elas. Atrás desse sombrite que agora está protegendo do sol do verão e da primavera, tem uma agrofloresta, um SAF melitófilo, sistema agroflorestal melitófilo em crescimento para as abelhas. O número de colmeias aumenta, o pasto para elas tem que aumentar também. No entanto, nem tudo são flores nessa jornada, mas foi esse vínculo com meus seguidores alunos que me impulsionaram a superar esses obstáculos e seguir em frente, a fim de agregar cada vez mais para o mundo das abelhas sem ferrão, para a meliponicultura e para os meliponicultores. Uma vez que, quanto mais pessoas criando as abelhas nativas, mais elas são conhecidas e, consequentemente, protegidas. Porque não tem como a gente proteger aquilo que a gente não conhece. E muitas abelhas morrem Brasil afora, hoje já devem ter morrido várias delas, várias colmeias, por desconhecimento. Algumas pessoas têm medo, não sabem da importância, acham que tem ferrão, acham que são vespas, então o conhecimento ele liberta, e o conhecimento ele salva as abelhas. Então quanto mais pessoas
criando as abelhas, mais elas são conhecidas. Cada um que cria uma colmeia é um agente transformador do seu entorno. Esse agente mostra para outras pessoas que elas existem, que elas podem ser criadas, que elas são importantes, são inofensivas, são fundamentais para o equilíbrio ecológico, para a preservação ambiental. Seja através dos meus vídeos, produtos ou colmeias que eu comercialize, né? A pessoa comprou, ela está criando e fazendo esse ciclo que eu acabei de comentar. Eu consigo contribuir para a meliponicultura e ver o impacto dessa atividade tela afora, né? Passando a tela, aqui no caso hoje eu estou falando para uma câmera, mas eu sei que tem alguém aí atrás que está escutando, alguém aí que está se deslumbrando ou aprendendo, começando agora nesse mundo, tirando uma venda dos olhos, ou então está ampliando os seus horizontes, caso você já tenha, e tenho certeza que isso faz a diferença, é realmente o que me alegra, é o que me dá energia para estar produzindo conteúdo. Eu só tenho um adendo muito importante. Tome cuidado, se você está começando agora, que esse é um caminho sem volta. Uma vez que você abre uma colmeia e vê ela ali bonita, estável, crescente, forte, produtiva, vê o entra e sai das abelhas polinizando, realiza uma divisão e ela dá certo, vê uma melgueira de jataí lotada, nunca mais vai querer parar de criar. É isso, é um caminho sem volta. Tome cuidado, uma vez que você se deslumbrar com as abelhas nativas, uma outra colmeia ou várias delas você vai ter na sua casa. Essa é a minha história com as abelhas, você vê vários pontos aí que você pode ter captado de conteúdo, ou de história, ou de experiência. E falando nelas, né, um dos temas aqui da nossa aula de hoje é a identificação e diferenciação das espécies. Então eu vou citar diversas espécies de abelhas nativas, a diferença entre elas e o potencial de cada uma. Eu não falo utilidade porque todas as abelhas são úteis. Como assim, Carlos? Todas as abelhas realizam o papel fundamental das abelhas na natureza, que é a polinização. Tá? Então, nenhuma abelha é inútil. Todas as abelhas são úteis porque todas realizam o processo de polinização. Mas eu vou falar qual produz mais mel, qual é mais por hobby, por polinização, por própolis, por pólen. A gente vai citar esses fatores hoje, mas antes de a gente entrar nas espécies, eu quero trazer para vocês o meu método de criação e avaliação das colmeias e de todas as situações. Então já pega papel e caneta para anotar. Esse vídeo vai ficar disponível aqui por uma semana, então você pode rever ele, mas é interessante ter anotado, para que quando o vídeo saia do ar, você tenha essas informações com você. Se você aprender nessa nossa jornada apenas o diagnóstico Irapitã, que é o meu método, eu já vou ficar muito contente, porque ele é um caminho simples, completo e objetivo para você tomar as decisões frente às mais diversas situações no meliponário. Que essa é a função básica do meliponicultor: avaliar a situação da colmeia e intervir se necessário. Muitas vezes, pessoal, gravem isso, muitas vezes a abelha, a colmeia, só precisa que você não atrapalhe. Eu sei, eu já fui iniciante, muitas vezes hoje eu me pego com ansiedade para fazer alguma coisa. E não, muitas vezes ela só precisa de tempo. Então o meliponicultor ele tem que avaliar as três situações: colmeia fraca, precisa de ajuda; colmeia estável e crescente, não precisa de nada; e colmeia forte, que caso você queira, você pode realizar um manejo produtivo. Então na colmeia fraca você vai realizar um manejo necessário. Ela necessita de ajuda e a partir da sua avaliação você vai ajudar. A intermediária, ela está crescente, você não vai fazer nada, vai manter do jeito que está. E a forte, né, a colmeia forte, você vai, se for do seu interesse, realizar um manejo produtivo, que não é necessário. Você não precisa coletar mel, não precisa coletar própolis, não precisa dividir, que são os manejos mais avançados. Mas você faz porque você quer, não tem nada de errado com isso. Eu faço isso quase todo dia. Mas ela não precisa. Então ela tem que estar forte, você tem que identificar. Tá certo? Então esses são os manejos desejados e necessários para avaliar a situação da colmeia. Eu brinquei a questão do médico veterinário de abelhas, mas é isso que você tem a capacidade de se tornar. O seu pet, o seu cão, o seu gato, você tem que levar num veterinário para fazer uma avaliação da situação dele. A abelha, se você estudar, entender tudo certinho, a biologia básica dela, a necessidade daquela espécie, os potenciais dela, como ela vai se desenvolver, você pode abrir, pensa que isso daqui é um indivíduo e você faz o exame. Você faz o exame, você avalia internamente. Em vez de você abrir um cachorro e fazer o exame, você vai abrir a colmeia.
e avaliar. Então você pode ser o seu veterinário das suas colmeias, dos seus animais, entre aspas, né? Insetos são dos seus insetos, para intervir se necessário. Por isso o nome diagnóstico. O médico ele dá o diagnóstico da situação do paciente. Nós damos o diagnóstico da situação da colmeia. Ele é bem simples porque ele tem 3 pilares: o local, a força de trabalho e os recursos. Então, o primeiro pilar, todos são importantes. É tipo uma cadeira com 3 pernas. Se você tirar uma, ela cai. Tá certo? Então, todos são importantes, mas eu coloco em ordem por quê? Vocês já vão entender. Primeiro pilar, o local. O local nós temos o ambiente, todo o entorno e a caixa. Então, lembra que eu coloquei a abelha na caixa cheia de frestas? Perdeu no mesmo dia. Formiga, mosca, outras abelhas roubando recurso. O ambiente, o sol. As abelhas não toleram, a maior parte delas não tolera acima de 35, 37, 40 graus. No calor que pode fazer no verão, por exemplo, ainda mais com El Ninho, você colocar a abelha no sol, ela vai morrer na hora, no mesmo dia. Então por isso ele vem em primeiro lugar. Tá? Então o primeiro pilar, o local, que é o ambiente e a caixa. O segundo pilar é a força de trabalho. Então são questões internas. Campeiras, rainha, zangões, células de cria, que são as abelhas por nascer. Tá? Então a gente abre e avalia esses aspectos. E o terceiro pilar, o pilar dos recursos, que é o néctar, o pólen, todo mundo conhece, né, os principais aí. Néctar, alimento energético, pólen, alimento proteico. A água, algumas abelhas precisam coletar água e vai depender do ambiente. O barro, que algumas abelhas espécies coletam, e a resina, que é para fazer a própolis. Então esses são os recursos que elas coletam, e quando nós abrimos, nós vamos avaliar os recursos internos, que é o mel, o pólen, a cera. As ceras são as abelhas que produzem, mas não deixa de ser um recurso. Você abre e avalia. E daí tem os recursos artificiais, que é como você vai auxiliar essa colmeia com xarope, bombom proteico, cera de outra abelha. Então percebam que nisso eu englobei tudo sobre as abelhas. 2 minutinhos falando aqui. 3 pilares fundamentais para você vai avaliar. Quer coletar mel? Diagnóstico Irapitã para avaliar a colônia. Quer dividir? Diagnóstico Irapitã. Tá fraquinha? Pô, a caixa tá certa? O ambiente tá certo? A força de trabalho tá correta? Ela precisa de recursos? Pronto. Tá avaliado a situação de cada uma delas. Eu sei que para quem está começando talvez pareça um pouco abstrato esses conceitos, mas é que a meliponicultura é um mundo muito amplo. Eu poderia começar falando da biologia básica das abelhas, mas daí a gente ia entrar lá uma aula inteira de 1 hora e pouco falando só sobre biologia básica. Depois falando sobre flores. Então, estou dando conceitos gerais para a gente ter uma ideia geral do que é a meliponicultura, né, como é a criação das abelhas nativas, o que pode ser feito ou não. Fica tranquilo, você pode deixar as dúvidas aqui nos comentários, perguntar nas outras redes sociais, compartilhar as suas dúvidas, que eu vou fazer de tudo para responder cada uma delas. Então esse é o diagnóstico Irapitã, você vai aplicar em cada um dos manejos com as suas abelhas. Se você já cria, fica um pouco mais fácil. Quando você começar a criar, você vai entender, vai ficar bem fácil de entender esses 3 pilares. E agora vamos entrar para uma parte também inicial, mas bem interessante, né? Que é a identificação e diferenciação das espécies. Então vou falar diversas delas, qual é boa para mel, vou citar o máximo possível. Nós temos mais de 300 espécies de abelhas nativas sociais sem ferrão no Brasil. Tá? 300 é muita coisa. No mundo tem umas 500, só no Brasil pouco mais de 300. Umas 100 delas de interesse comercial que dá para ser manejado. Então ainda assim são muitas. Se eu fosse falar 5 minutinhos de cada, vezes 100, ia dar 500 minutos. Realmente a gente não tem como, mas eu vou abordar várias delas, vários conceitos para uma espécie servem para várias outras delas, tá certo? E pode ser, muito provavelmente vai ser, você tem uma dessas espécies aí no seu muro, como eu tinha, na árvore do seu sítio, na árvore da praça da sua casa ou da sua rua. Então, se você tem alguma dúvida, vai ficar com dúvida de identificação, tira uma foto e me marca lá no Instagram, carlosalmeida.irapitã. A gente vai fazer a avaliação aí das colmeias, identificando as espécies, seja os ninhos delas, como eu acabei de falar, ou se você vê elas nas flores, pode ficar à vontade para me marcar, mandar a imagem lá no Instagram. Um outro ponto importante é que eu vou falar vários nomes científicos, tá? Ah, Carlos, mas nome científico é chato, nome científico é difícil. Primeiro, lá naquela lista que eu falei para vocês, eu coloquei o nome popular e o nome científico. Por que o nome científico é importante? Porque eu sei que é difícil no começo decorar, entender, gravar,
Mas, pessoal, nomes populares eles podem variar de região para região. A gente está no país continental e por mais que alguns nomes variam muito pouco, a mandaçaia vai ser mandaçaia. Tem lugar que chama mirim de jataí ou jataí de mirim. Então, por isso é importante a gente utilizar o nome científico. Ele padroniza e também, no final, ele simplifica a comunicação. Comecemos pelo tamanho. Então, nós temos as abelhas grandes. E é aqui que a gente vai diferenciar da Apis abelha de ferrão com as abelhas sem ferrão grandes, que no caso são boa parte das melíponas. Então nós temos essa daqui, a mandaçaia, lá atrás tem a uruçu amarela, que são do mesmo tamanho da Apis. A mandaçaia, melípona quadrifaciata, a uruçu, tem várias uruçus amarelas, mas a que eu crio é a melípona mondori, e a Apis, tínhamos aí várias apis, né, da Europa, da Itália e de vários locais da Europa, e depois da década de 60 veio a africana e africanizou tudo, e quase tudo, né? Lá em Noronha, em Fernando de Noronha, tem apis pura europeia, mas no geral no Brasil trabalha-se e encontra-se apenas a apis africanizada, que é aquela super defensiva que as pessoas têm medo quando pensam em abelha, ou pensam em mel em ferrão ou ferrão em mel. Então é por causa dessa que é uma abelha exótica. Essa abelha não é nativa do Brasil. Ela foi trazida em 1880, mais ou menos, e depois africanizou. E as pessoas acabam conhecendo mais ela, porque é um pouco mais criada, e porque causa esses acidentes. Então, as duas têm listrinhas, né? A Apis tem a listra ali preto e amarelo, mas perceba que é diferente da mandaçaia. Perceba que é diferente da uruçu, que é toda amarela. Nós temos várias, tem a uruçu nordestina, Melipona scutelaris, também é grande, mas é diferente. A Apis tem a bundinha mais afinada, umas mais claras, outras mais escuras, mas é de ferrão e você consegue ver. Com o tempo você vai vendo essa diferença. E essas três espécies, mandaçaia, uruçu amarela, uruçu nordestina, as uruçus no geral, que é do grupo das melíponas, você viu aí? Melípona quadrifaciata, Melipona scutelaris, Melipona mondori. Essas espécies são grandes produtoras de mel, principalmente as uruçus. A mandaçaia vai produzir 1 litro, 1,5 litro, em alguns locais 3, 4, muito dependente da florada e do manejo. As uruçus, 2, 3, 5 litros. Temos diversas uruçus no Nordeste, a nordestina. Parte do Nordeste tem a uruçu cinzenta, a tiúba, uma grande produtora de mel. Quase que o Brasil todo. Pessoal, antes de mais nada, em todo o Brasil existem excelentes espécies para você criar. E o que é recomendável até pela questão legal. É ilegal você criar abelha de fora do seu bioma. Então, o uruçu nordestina não tem em São Paulo. Ela é nativa dos estados do Nordeste. Então, aqui não pode criar, por mais que alguns criem. Tem toda uma questão legal, que eu não vou entrar nisso aqui agora, porque seria aí mais meia hora de vídeo, de aula. Mas, basicamente, é bem simples. Tá começando agora? Crie as espécies nativas do seu estado, por isso eu passei aquela lista. Em todo o estado você vai ter excelentes espécies produtivas. Tá certo? Entendido isso. As uruçus são grandes produtoras, tem quase todo o Brasil vai ter algum uruçu para você criar. Na Amazônia tem excelentes uruçu, tem a boca de renda, subboca de renda, porque é a Melipona seminigra. Depois nós temos a jupará, que é alguns nomes, uma outra melípona, tá? A abelha grande do Nordeste, a jandaíra melípona subnítida. Então uma das criações mais tradicionais de abelha sem ferrão é a criação da jandaíra lá no Nordeste. E são abelhas, voltando lá, né, grandes, parecidas com a Apis. Dependendo da situação, você pode utilizar também para coleta de pólen. Você coletou mel, pode coletar a cera também. São abelhas bem produtivas, bem interessantes de ter no meliponário. A mandaçaia é uma das que, selecionando a colmeia, você pode produzir o extrato de própolis. As outras fazem um própolis, um gel própolis, com muito barro e pouca resina. Todas as melíponas utilizam barro, seja na entrada, então a entrada raiada com barro nos mais diversos desenhos, são melíponas, junto com resina. A mandaçaia acumula mais resina, portanto você também consegue fazer o extrato, e todas essas espécies de uruçus são boas para serem divididas, multiplicadas, assunto que nós falaremos nas próximas aulas. Depois nós temos as abelhas médias, que são menores que as grandes,
entra aqui uma melípona, como é o caso da manduri, uma abelha menorzinha, mas também que pode produzir esse 1 litro, 2. Tem manduri quase o Brasil todo, tirando a região da Amazônia. Nós temos do sul ao nordeste espécies de manduris. Nós temos a borá, a Tetragona clavips. A tetragona também é uma espécie, né? São várias tetragonas, principalmente a clavips. Tem a Tetragona Getty, que é a borá mansa lá da Amazônia. São abelhas muito produtivas, tá? A borá, a Tetragona SP. São espécies muito produtivas, presentes em quase todos os estados do Brasil. Produzem um mel bem diferente, bem valorizado na gastronomia. Um mel com um retrogosto de queijo, um mel mais resinoso. Eu tenho várias borás. E aqui é o nome, pessoal. As abelhas nativas sem ferrão têm vários nomes indígenas. Uruçu, abelha grande, o final su, né, o sufixo su, ele significa grande. Então, uruçu, abelha grande. Mandaçaia, mandá é vigia, saia é bonita, então vigia bonita. Por quê? Na entradinha dela sempre fica uma vigia. Então, todos os nomes são indígenas, e a borá também é um nome indígena. Eborá, foi simplificando depois, mas eborá significa que há de ter mel, porque ela tem bastante mel. Um outro nome indígena da borá é Irapitã. Então, como tinha muita borá aqui no sítio, encontrei diversas colmeias quando eu comecei a procurar aqui, eu escolhi esse nome. Na época era uma abelha de difícil manejo, hoje já simplificou bastante, já se entende muito o manejo dela. Antigamente falava-se que era quase impossível manejar borá. Hoje existem diversos criadores, eu tenho diversas borás na caixa, em ninhos iscas a gente consegue também. As melíponas é um pouco mais difícil no ninho isca, tá? A uruçu dificilmente entra no ninho isca, mandaçaia entra, manduri entra, mas a borá então, um dos nomes indígenas dela é Irapitã. O irá sempre é um prefixo ali relacionado à abelha, então Iraí, Irapuá, irá, abelha, pitã, vermelha. É o mesmo nome, mesma origem aí da pitanga. Vermelho alaranjado, tá? Então, para as duas cores aí. Então, Irapitã, abelha vermelha, um dos nomes da borá. Então, hashtag Irapitã é o nome que eu escolhi para o meu meliponário. Tinha escolhido Eborá, mas outra pessoa já tinha registrado antes de mim, né? Eu acabei escolhendo errado. Depois eu fui para o Irapitã e deu certo até hoje, tá dando certo aí a borá com o nome para o meliponário. Ainda nas abelhas médias, nós temos as Scaptotrigonas. Tá? Então, são as abelhas que fazem geralmente uma corneta de cera. A gente vai falar das entradas, né? Mas temos diversas Scaptotrigonas. Também são excelentes produtoras, tanto de mel como de própolis, às vezes de pólen. A borá também produz um excelente própolis. Então, as Scaptotrigonas, em cada região do país, vai ter uma Scaptotrigona nativa. Então, isso eu posso bater na tecla e falar: onde você mora tem uma Scaptotrigona, tem uma abelha super produtiva, que foi negligenciada por muito tempo. As pessoas tinham medo de criar porque ela é um pouco mais defensiva. Mas ainda assim, um simples macacão você cria, não tem nenhum problema. Pode deixar do lado da sua casa, perde criança, não tem risco nenhum, porque todas as abelhas nativas do Brasil não possuem ferrão. O que acontece é que elas mordiscam. E a mordiscada é com a mandíbula. Algumas mordiscam um pouco mais forte, outras um pouco mais leve, outras pessoas se incomodam mais, outras menos. A gente tem chapéu, tem macacão que você pode utilizar para manejar essas abelhas, como é o caso da borá, também é bastante defensiva, e das Scaptotrigonas. Nada de ferrão, super tranquilo para realizar o manejo. Então as Scaptotrigonas são abelhas bastante produtivas, de tamanho médio, as pretinhas. Então nós temos a tubuna, Scaptotrigona bipunctata, mandaguari preta, Scaptotrigona postica, mandaguari amarela, Scaptotrigona xantotrica, canudo, Scaptotrigona depilis, canudo amarela, Scaptotrigona nigrohirta, uma abelha da Amazônia. Então todo local, a canudo também, a canudo ela vai desde o sul até o nordeste, a mandaguari preta também. Então são realmente, a tubuna, boa parte do nordeste, do sul, centro-oeste, sudeste, são excelentes espécies de abelhas de tamanho médio pretinhas, que pode ser confundida com outra pretinha, que é a Irapuá e a Guaxupé. Abelhas muito conhecidas, por quê? Porque elas fazem ninhos populosos, como eu falei lá da minha história, e fazem ninhos externos. Então elas não precisam de um oco na árvore. Não precisam do oco na árvore. Então com isso ela encontra abrigo e proteção por elas próprias. Elas não precisam do oco. Muitas vezes, numa área desmatada, as árvores grandes são levadas.
fica árvores pequenas, elas conseguem se instalar lá. Principalmente a arapuá, que faz entre galhos. A guaxupé, ela faz mais um paredão. Então, a abelha pretinha média. Nas flores, quem está começando agora vai ter uma dificuldade de diferenciar. Mas o ninho, seja na caixa ou seja na árvore, é fácil de diferenciar. Você consegue pegar a abelha na mão, ver a característica ali do abdômen dela. Então a guaxupé vai ter a asa mais esfumaçada e a arapuá vai ter a perninha de trás, que é a corbícula, onde elas coletam resina, barro, pólen, onde elas carregam, né? Vai ser de cor caramelo. E depois nós temos as abelhas pequenas, então é o caso da jataí, uma abelha pequenininha, e principalmente das mirins, tá? O termo mirim é pequeno, então abelha pequena, da mesma forma que o uruçu é a abelha grande, mirim é a abelha pequena. Então tem a mirim droriana, mirim guaçu, o su é grande, então mirim guaçu. A mirim maior, e de fato ela é a mirim maior, então isso é muito interessante. Os indígenas têm uma sabedoria bem grande a respeito das abelhas nativas, eles têm nome para cada parte da colmeia, né, algumas etnias, então isso é bem interessante de observar. Então mirim preguiça, mirim droriana, mirim guaçu, nós temos as leurotrigonas, né, a lambiolhos, uma das menores abelhas sociais do mundo. Vamos ter realmente diversas espécies de mirins, que são as plebeias, né? Então, plebeia flavocíncta, a jati lá do Nordeste, plebeia droriana, mirim droriana, plebeia remota, a mirim guaçu, plebeia emerina, a mirim emerina, plebeia pugnax, a mirim guerreira, que ela é um pouco mais defensiva. E essas espécies não produzem mel, não em quantidade, para ser comercializado, por exemplo, que é o que a gente estava falando das outras. Tirando a jataí, né? A jataí produz um mel em boa quantidade, mas as mirins não produzem em quantidade. Para que serve então, Carlos? Calma aí, lembra que a gente falou que ela serve para polinização e por hobby. Muitas pessoas criam as abelhas nativas por hobby, e essas pessoas ou conseguem por ninhos iscas, resgate, ou compram. Então, se você está montando um meliponário comercial, pode ser para fornecer colmeias para robistas. Não tem nada de errado com isso, pelo contrário, garantindo a qualidade e bem-estar das abelhas. Tá tudo certo, tudo resolvido. Algumas abelhas são muito bonitas para caixa didática. A casa da lambiolhos, que eu já falei, da mirim preguiça, a própria marmelada, a Friesio melita varia, uma abelha muito adaptada ao ambiente mais quente, encontrada no Nordeste, muitas vezes de São Paulo para cima, né, você vai encontrar a marmelada, então em ambientes mais quentes, totalmente exposta ao sol, uma abelha muito bonita. A marmelada, você já consegue, dependendo da região, coletar um mel dela, um mel mais denso. Então isso é bem interessante. Às vezes parece que eu estou indo e voltando, mas vocês estão vendo as múltiplas potencialidades da meliponicultura. Uma mais mel, outro mel mais líquido, outro mel mais denso, um mel com sabor de queijo, um pólen, um própolis, mais defensiva, menos defensiva, menor, maior. Em vez de ficar perdido, né, eu acho que o sentimento é de abrir os olhos, de amplitude, de observar um mundo que não era observável. Pelo menos isso é o que eu senti quando eu me deparei com a atividade. Então, por isso eu falo às vezes até de uma forma mais apaixonada, porque é lindo você abrir e ver a marmelada, aqui uma mirim que entrou na garrafa PET, que depois a gente vai transferir. Então, realmente é bom demais essa diversidade e variedade que cada um pode ter. Hoje eu crio 13 espécies. Muito cuidado também para você não ser um colecionador de abelhas, tá? A gente vai falar sobre isso na aula 2, mas muito cuidado. Eu sei que deslumbra, mas tem que ter uma responsabilidade com a quantidade de espécies, variabilidade genética, isso é muito importante. Depois nós temos as abelhas mais robustas, né? A gente já viu algumas aí, das abelhas grandes, são robustas. Poderia citar mais uma aqui, a guaraipo, Melipona bicolor, uma espécie de um ambiente mais úmido, também produz um mel bem interessante, tá? É do grupo das melíponas, são abelhas robustas. E nós temos as abelhas delgadas, então que no seu voo são mais fininhas, que é o caso da jataí. E aqui a gente vai diferenciar com o quê? Com as vespas. E depois eu vou botar a imagem aqui. Tem um ninho de vespas recém-instalado. Então as vespas confundem. A vespa, na linha de evolução, ela é mais antiga que as abelhas. Então, no geral, elas são carnívoras. Algumas coletam recursos nas flores, mas elas são carnívoras, possuem um paramentos de asa. Elas têm ferrão. O ferrão das vespas, ele é retrátil, então ele entra e sai. A apis, ela ferrou uma vez só, né? Porque o ferrão fica grudado, ela perde e ela morre. A vespa não, ela ferrou várias vezes. Então é bem doído. Muitas pessoas confundem vespas com uma abelha sem ferrão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Muitas vespas são maiores, outras são menores. Então elas são um corpinho mais fino, a cabeça mais separada ali do tórax. Quando elas estão paradas, a asa fica levantada. E o ninho é diferente. O ninho acinzentado, com os favinhos ali expostos, ou até cobertos por essa substância cinza, que é a celulose, tá? Ele é um ninho de vespas. As abelhas nativas não fazem esse ninho. Então isso é vespa. Geralmente externo, pode estar dentro da árvore também, como é o caso da caçununga, uma vespa amarela também carniceira, mas lá dentro vai ter os favos cinzas, né, dela. Então a vespa é isso, pessoal, é diferente das abelhas. Tá? A vespa é diferente das abelhas, são muito importantes para o meio ambiente, predadores de várias pragas, né, cochonilha, pulgões. Muitas vespas caçam aranhas, né? Tem a vespa tatu. Então, são importantes para o meio ambiente. A gente tem que diferenciar das abelhas e só tomar cuidado se ela estiver no ambiente de circulação. Nesse caso aqui eu vou ter que tirar, tá? Porque eu recebo visitação aqui de familiares por enquanto. Mas até mesmo para mim que estou gravando, né? Uma ferroada não é nada legal. Esse dia eu tomei uma na boca, não foi nada legal. Fiquei com a boca inchada. Fiquei lindo, né? O preenchimento labial vespal. Foi de vespa, não foi de abelha de ferrão. Então eu vou tirar ela daqui, nesse caso eu só derrubo e ela sai voando e vai procurar outro lugar. Nesse caso ela faz isso. A gente tem que diferenciar da única abelha que faz algo parecido, é a jataía. Uma das jataías, jataía acreana, a tetragonisca Weiraut. Então ela faz esse negócio cinza aí, mas é diferente de uma vez, uma abelha bem rara, que não dá para criar em caixa, então é uma outra situação. Então se tiver ferroada é vespa, apis ou solitária, que é um tipo de abelha nativa do Brasil, que a gente vai falar no decorrer do vídeo de hoje. Mas vespa vai ser sempre delgada, e são diversas espécies, um mundo ainda muito mais amplo do que as abelhas sem ferrão. Depois nós conseguimos diferenciar as abelhas pelo comportamento. Nós temos as mais defensivas, né, como eu já comentei aí, da borá, das escaptotrigonas. As trigonas são bem defensivas, mas arapuá, guaxupé e outras trigonas não dá para criar em caixa, não de forma racional que você consiga coletar produtos, tá? Então não dá para criar essas espécies. E no grupo dessas defensivas, uma curiosidade, eu gosto das curiosidades das abelhas, nós temos a única abelha que consegue se defender com algo que machuca, que é a caga-fogo. O próprio nome dela já diz o que ela faz, que é a Tataíra oxytrigona tataíra. Ela expele ácido fórmico. Mas fica tranquilo que ela é bem rara. Ela não faz isso sempre, é mais pela questão do resgate. Então muitas vezes você pode chegar perto de uma tataíra e ela não vai te queimar. Mas se você for resgatar ou até transferir do ninho isca, que ela pode entrar no ninho isca, tem que tomar muito cuidado. Macacão, máscara, óculos, luvas. Ah, Carlos, eu tô com medo. Não tem nenhum problema ter medo. Você pode passar para outro meliponicultor. Eu, se estivesse aqui na minha região, eu gostaria de criar caga-fogo. Mas não tem, então eu acabo não criando. Mas é uma curiosidade interessante aí do mundo das abelhas. E daí nós temos as calmas, né, que são o restante das abelhas. A mandaçaia é calma, as urussus geralmente são também. Uma outra colmeia fica mais defensiva, você coloca o chapéu, só o chapéuzinho já está tudo certo. Temos a iraí, Nanotrigona tessaceicornis, uma espécie que pode produzir uma quantidade significativa de mel. Não é comum, né, tanto é os méis, pessoal, qual espécie produz mais? Se você pesquisar na internet, ver diversos perfis, você vai encontrar lá vários méis à venda. E o que não está à venda é porque não produz, entendeu? Então, a iraí pode produzir uma quantidade significativa. É uma excelente polinizadora para estufas de morango, por exemplo. Então a iraí Nanotrigona tessaceicornis é uma das mais dóceis. É muito encontrada na cidade junto com a jataí. O que você mais vai encontrar é jataí, iraí e algumas mirins nas cidades, porque são dóceis, são adaptadas, conseguiram se adaptar ao ambiente urbano, em muros, no solo, ou até mesmo, muitas vezes como a gente encontra, nas árvores. E depois nós podemos diferenciar pela entrada do ninho, né? Então, entrada de barro, como eu falei, são as melíponas. Mandaçaia, urussu, guaraipo, jandaíra, manduri, que tem essa entrada aí raiada. E das entradas de cera, a jataí faz entrada de cera, a iraí, a mirim preguiça tem essa entrada, às vezes ela xeroct, tem essa entradinha de cera esbranquiçada, às vezes avermelhada, mas tem essa entrada característica. Uma outra, a abelha limão, né? Falei que todas as abelhas servem para polinização, menos a limão. A limão, a lestra melita, são várias espécies de lestra melita, faz várias entradas falsas. Ela vive apenas do saque de outras abelhas. Então elas roubam as outras abelhas. Elas servem para controle populacional.
Né? Da mesma forma que eu não vou falar que a onça não serve para nada na natureza. A limão também tem seu papel ali na biologia, no controle, na dinâmica das abelhas sem ferrão. E uma outra entrada é a entrada de própolis simples, que é o caso de várias mirins, né? Então, a mirim droriana faz uma entradinha aqui de própolis simples, outras mirins fazem, mirim guaçu, a própria mombucão, né, uma abelha relativamente rara, que tem bastante aqui na região, né? A Cefalotrigona capitata, nós temos a outra mombucão, que é a Cefalotrigona femorata, uma entrada de própolis onde passa apenas uma abelha. Então, essa entradinha simples aí também são entradas de abelha sem ferrão. Nós temos também a diferença de localização do ninho. Eu já falei do ninho externo, né? Citei junto com outras espécies da arapuá, o ninho entre os galhos, a guaxupé na parede, da Tetragonia scauerauti, a jataí crianda, aquela da cúpula. Tem as abelhas que fazem um ninho semi-externo e semi-interno, que é o caso da boca de sapo, tá? A Partamona ellery, então ela faz essa entrada que parece uma boca de sapo, com resinas, fibras e barro, e ela faz uma parte para fora, outra parte para dentro. Ela pode fazer em construções ou, por exemplo, em bromélias, em semi-ocos das árvores. Isso é bem interessante. A maior parte das abelhas vai fazer dentro do oco. Essas espécies podem ser criadas. E tem as espécies de solo, como a jataí da terra, Paratrigona subnuda. Então uma abelha que não dá para criar na caixa. No máximo, num resgate, você coloca ela num filtro de barro. Também a única função é polinização e ser uma abelha diferente, mas sempre mantenhamos as espécies no local. Tem jataí de cupinzeiro, as escauras, né, a escaura longula, a escaura latitarsis, são espécies que existem, têm o seu papel na natureza, mas que não são manejáveis nas caixas. E para agregar ainda mais conhecimento, eu quero falar de algumas espécies de abelhas solitárias ou semi-sociais. Essas espécies que eu citei são espécies sociais, que vivem em sociedade. Tem a rainha, as castas, né? A rainha, as operárias e os zangões, onde a rainha vive mais do que as operárias, e a rainha vê vários ciclos de operárias. Nas semissociais ou solitárias, a abelha coloca o ovo e ela não vê nascer, ela sai e vai morrer fora, como é o caso de várias espécies. É um mundo mais amplo ainda, são milhares de espécies que a gente vai criar, vai ver de vez em quando, mas que também não tem um manejo produtivo, não tem algo específico para ser realizado, mas é interessante para a gente diferenciar que às vezes confundem nas flores. A primeira delas, e que eu sempre conheci, você provavelmente também, que é a mamangava, abelha grandona, preta, tem algumas cores diferentes, né, mas é a Xilocopa sp. Tem várias xilocopas. O macho dela geralmente é amarelo, não tem ferrão, mas a fêmea é aquela pretona. Ela cava cavidades, ela cava buracos em troncos já em apodrecimento. Então é comum você encontrar em mourões, em árvores secas, aquele buraco bem grande, é a mamangava ali dentro. Às vezes entra uma, entra duas, ela coloca o ovo e depois sai. Então ela não tem uma rainha. É ela que faz a reprodução por ela própria. Ela é uma excelente polinizadora de várias espécies nativas, uma delas o maracujá, que para quem não sabe é uma fruta nativa do Brasil. Então ela é polinizada pela mamangava Xilocopa sp. Uma outra interessante e talvez comum é a abelha metálica das orquídeas, verde ou azulada. Então da família, né, o grupo aí das euglossas, Euglossine, abelha das orquídeas. Ela é de tamanho de uma mandaçaia, então é uma abelha robusta, de tamanho grande, mas solitária. Muitas vezes você vai encontrar ela no meliponário dentro de caixas abandonadas, que não tem mais abelha, ou de caixinhas vazias que você pode deixar no meliponário. Pode ser que adentre uma dessas. É uma abelha muito bonita, mas também que não tem manejo, ela não acumula mel. Você vai abrir ali dentro e vai ver apenas os ovinhos dela, algo que é bem interessante de acompanhar. Uma abelha bastante bonita, mas que não tem um manejo zootécnico para algo. Ela é polinizadora, funciona na natureza, mas é criado mais por hobby, tá? Também não tem um comércio dela, porque a gente acaba não tendo tanto controle e segurança no transporte dela. Uma outra que algumas pessoas podem conhecer e se deparar e sair correndo são as bombos, que é a mamangava do solo. Então é um pouquinho menor que a Xilocopa e ela faz no solo. Ela é semi-social. Como assim, Carlos? É que por uma cavidade entram várias abelhas, só que lá dentro cada uma cuida do seu ovo. Não é igual numa colmeia de abelha sem ferrão social, que só a rainha coloca ovos de forma geral falando,
lá cada uma coloca o seu ovo. Então é comum no solo, tem as bombos brasileiras, mas tem as bombos europeias, que já está causando impacto no Brasil porque foi trazido. Lá na Europa ela é utilizada para polinização. As nossas bombos não dá para criar em caixa, é muito difícil, e não pode trazer abelha de fora porque tem um impacto frente às nossas nativas. Mas as bombos mamangava de solo são espécies que você pode encontrar que são relativamente interessantes. Outra que eu sempre encontro por aqui, você pode ter visto, é a Megachile, que é a abelha cortadeira. Então ela corta folhas, eu já encontrei várias plantas aqui com as folhas cortadas, geralmente um círculo, uma meia-lua, e eu encontro o ninho delas entre as tampas, em madeiras que eu vou cortar às vezes como essa, tinha já um friso ali da madeira, do forro, ela foi lá e colocou o ninho de folhas. Algumas utilizam folhas, outras pétalas. E lá dentro ela coloca um alimento para a cria dela e o ovo. São vários ovinhos com vários alimentos e depois vai nascendo ali pela ordem, né? A biologia das solitárias é bem interessante. Como eu falei, daria um outro curso como esse. Depois disso nós temos uma outra metálica para a gente diferenciar das mirins, que é a ceratina. Então a ceratina ela é mais compridinha e metálica. As mirins são pequenas dessa forma, mas não são tão compridas. Ela tem uma proporção ali parecida com as outras. Tá? Então a ceratina pode acabar sendo confundida e é muito comum de você encontrar nas flores com as mirins. E por último, mas não menos importante, uma outra bem famosa é a Centris. Tem a Centris análise e várias outras, que é a abelha da aceroleira. Né? A aceroleira ela é polinizada pela Centris, não pelas abelhas sem ferrão. Vez ou outra você vai ver uma jataí lá, mas no geral é pela Centris, uma abelha amarela super rápida, que ela também entra em pequenas cavidades, pequenos ocos naturais para colocar os seus ovos. Ela coleta óleos ali da aceroleira, e eu aqui no início eu confundi com urussu, porque ela é amarela e quase do mesmo tamanho. Mas as abelhas solitárias, boa parte delas, pessoal, tem a escopa. Em vez da corbícula, que é uma estrutura mais fina ali na tíbia posterior, ela tem a escopa, que são vários pelos ali atrás para coletar os recursos. Então essa é a Centris, uma abelha bastante rápida, mas que também você pode observar. Vira e mexe eu vejo ela aqui na frente das caixas, procurando algum local para nidificar e construir o seu ninho. Ah, Carlos, mas é muita abelha parecida. Vários detalhes para a gente identificar? Sim, eu não falei que era fácil. Com o tempo você vai pegando prática e entendendo as abelhas, tá, pessoal? Olhar numa flor, olhar ali na entradinha delas para identificar. Não tenha pressa, tem a vida toda pela frente para criar as abelhas. Eu, pelo menos, crio há 7 anos, pretendo criar mais 70, eu estou com 30, pretendo chegar aos 100 ali no mínimo, criando as abelhas. Tenho certeza que com própolis e com mel delas terei saúde para isso, trabalhando com elas também. Mas tem que ter paciência para essa diferenciação. Bem no início é um pouco mais difícil mesmo, tá? Mas é possível, totalmente possível, sem sombra de dúvidas. Você vai conseguir identificar, diferenciar as abelhas, entender as necessidades delas. E é aqui que entra o diagnóstico Lepitã. Então toda vez agora que você vê uma abelha na árvore, uma abelha no muro, uma abelha no solo, eu quero que você lembre de mim. Será que ela está num bom local? Será que ali dentro tem um espaço suficiente? Como será que está a rainha? Como será que está a população? Ela tem recurso no ambiente? Ela tem recurso lá dentro? Pronto. Você raciocinou a avaliação da colmeia. Veja como é simples e objetivo e completo, né? Realmente se você entender isso, vai ser um divisor de águas no seu manejo e na sua criação com as abelhas. E o nosso tempo aqui está acabando, então eu tenho que finalizar a nossa aula, mas com certeza você já está pronto para iniciar. Te mostrei os fundamentos do diagnóstico Lepitã, a identificação e diferenciação das abelhas, abelha com ferrão, sem ferrão, delgada, vespa, solitárias. Trouxe aqui esse conteúdo das solitárias, para que serve cada abelha, todas para polinização, algumas para mais mel, outras para própolis, outras para pólen, algumas para questão didática, né? Então trouxe essas informações para você. Espero que você tenha anotado e qualquer dúvida, volta e reveja essa aula enquanto ela estiver disponível. Então, para deixar tudo esclarecido, para você não perder nenhuma informação do nosso evento, você tem que estar presente, é importante que você esteja presente nos nossos grupos do WhatsApp. Se você ainda não entrou nos nossos grupos para receber os avisos, materiais complementares, quando sair aula nova e todas as informações do nosso evento, o link também está na descrição ou aqui abaixo, para você entrar nos grupos e ficar atento a todas as informações desse evento. Até rimou, né?
Além disso, comenta aqui abaixo qual foi o seu maior aprendizado. Ó, os passarinhos estão animados. Comenta aqui abaixo qual foi o seu maior aprendizado, alguma dúvida que você tenha tido, qual espécie você já cria, qual você quer identificar. Não deixe também de me seguir no Instagram, carlosalmeida.irapitã. É por lá que eu recebo as imagens. Aqui no YouTube não tem como a gente receber, né? Então me manda lá no Instagram, a gente faz uma identificação conjunta, compartilha, vê a situação. Tem uma abelha na caixa, não tenha vergonha. Fez um resgate, ganhou de presente, vamos identificar essa espécie para que você possa tomar a melhor decisão possível de manejo com ela. E não esqueça também de compartilhar essa aula com pelo menos um amigo, preferencialmente 5. Quanto mais pessoas criando as abelhas, melhor, para você ganhar a lista, um mapa das espécies de abelhas sem ferrão, estado por estado, segundo a lista oficial do ICMBio. E eu quero te convidar para participar da nossa próxima aula. Nela a gente vai entrar na prática no manejo com as abelhas nativas. Eu vou mostrar para você como montar o seu meliponário, como conseguir as suas colônias, por compra, resgate e ninhos iscas. Então a gente vai abrir a abelha, colocar na caixa e ver o resultado desse manejo. Para participar da segunda aula, mais uma vez, os grupos do WhatsApp, e ela vai acontecer na quarta-feira, também às 19 horas, ao vivo, aqui no YouTube. Lembrando que todas as aulas estão disponíveis no Zoomflix, a Netflix da Meliponicultura, também não deixe de acessar e de compartilhar. No mais é isso, eu agradeço a participação de cada um de vocês que estiveram ao vivo ou que viram depois. A participação de cada um de vocês é realmente muito especial. Deixa também aqui abaixo o feedback, o que você achou realmente dessa aula. Eu quero ver o comentário de cada um, vou fazer de tudo para responder todos eles. E é isso, não percam as próximas aulas, aproveite o conteúdo enquanto ele está disponível e fique atento a todos os avisos. No mais é isso, pessoal, um abraço e até a próxima aula. Olá, meu nome é Fábio, sou de Indaiatuba, sou meliponicultor há 2 anos e conheci o Carlos através de um amigo em comum da meliponicultura, comecei a seguir ele no Instagram. Foi aí que eu conheci o meliponicultura na prática. Conheci as abelhas sem ferrão em 2017, uma viagem em família. Não tinha muito conhecimento sobre elas. Aí comecei a me interessar sobre elas. Aí a princípio eu comecei a mexer com jardinagem, paisagismo, como hobby mesmo. Aí foi depois que eu estava com o meu jardim formado em casa, resolvi inserir as abelhas sem ferrão. Primeiro eu comecei com uma jataí, mas aí sem conhecimento ficaria difícil. Onde eu fui atrás do conhecimento da meliponicultura na prática. A meliponicultura na prática me ajudou a ter confiança em criar as abelhas e hoje consigo fazer os manejos da melhor forma possível, né, para ajudar as abelhas a evoluir, a crescer. E hoje estou com 36 caixas, de 8 espécies diferentes, algumas adquiridas com o Carlos mesmo, outras com outros amigos. E hoje eu me sinto feliz, me ajudou muito na meliponicultura, o curso, a distrair a mente, né? Depois da pandemia, que teve todo mundo aqueles problemas de ansiedade, então a meliponicultura me ajudou bastante a controlar as crises de ansiedade que eu tinha. E hoje eu estou muito feliz aqui com as minhas abelhas e com a ajuda do Carlos aí do curso dele, com uma grande confiança. É isso aí.